Pensa assim, a nossa mente é como se fosse um terreno onde eu vou cavocar até chegar na parte do inconsciente, que é a parte Uhum. mais profunda que existe. E é lá que tem os traumas, tem as crenças, os paradigmas, e tudo começa lá, na infância, às vezes no útero, e é até lá que eu chego. Que show de bola! Maravilhosa a tua função social. E hoje ele veio para falar com a gente sobre ecoansiedade, Vini. Com ansiedade. Com ansiedade é um negócio meio polêmico também, meio maluco também, né? Existe, não existe? Existe, não existe. Então, essa é a pergunta Hoje a gente vai descobrir. que a gente O que traz aí existe? para o Bruno, né? O que é a ansiedade de verdade? São pessoas que estão sofrendo mentalmente por consequências ambientais ou efetivamente são condições de ansiedade normal que são afetadas por a gente estar longe do meio ambiente? Ecoansiedade é um tema bastante, como você fala, polêmico, né? Imagina só que você vive a vida normalmente e de repente você descobre que o mundo pode acabar sem as árvores, sem o ecossistema inteiro, sem os animais, sem as algas marinhas, sem nada. Isso aí desperta em você um pavor de que o mundo vai acabar amanhã. Basicamente é isso daí. A pessoa que ela sofre com a ecoansiedade, ela vai sempre associar. A pessoa ela pode ter alguns medos sobre acabar realmente a árvore no mundo, ou ela pode também sentir muita culpa pelo estado que o mundo chegou. Mas como assim? Aí a gente pode entrar na parte da repressão, onde a pessoa, ela, por não aceitar que o mundo está caminhando nessa caminhada negativa, vamos falar assim, a pessoa, ela sente aquilo como se fosse uma culpa dela. Ela reprime aquilo lá e expressa em forma de culpa. Ela exprime aquele medo e ela exala como se fosse uma culpa. Pode ser então ou pavor, vamos vai acabar, ou repressão. Como pode que nós. Exatamente. Porque daí fica o negócio lá. Puxa vida, se o meu avô tivesse cuidado mais, o meu pai tivesse cuidado mais, se as pessoas não usassem os combustíveis fósseis, se as pessoas. Se. Pô, a gente tem culpa nenhuma, tio. Mas a gente vai pagar o preço. Mas E aí? E aí? Você prefere reclamar ou fazer o corre, começar a trabalhar? Tô mentindo, doctor? Existe aquele processo que a gente fala em clínica, que é o processo de sublimação, aonde a gente pega um medo e transforma aquilo, sublima aquilo em algo positivo. Uhum. A pessoa que tem o medo que o mundo acabe, a pessoa fala assim, estou com medo, assim, claro, isso é muito raro de acontecer, mas acontece, né? É raro, mas acontece. Estou com medo que o mundo acabe amanhã, estou com medo que meus filhos não vão ter mais a vida que meus avós tinham, não vai mais existir parques, lá. Tá, o que você pode fazer? Antes da gente dar um salto, a gente tem que aprender a dar um passo. Exato. Se todo mundo der um passo, se cada um de nós der um passo, a gente vai chegar muito longe, né? Você transforma, sublima, você se desloca de um lugar para outro. Você tira a energia de um lugar e bota no outro. Exatamente. Todo esse sentimento, né, ele é reforçado por coisas que a pessoa vai viver ao longo da vida, Sem né? dúvida. Se ela sente culpa, né, pelo ambiente tá do jeito que tá, muito provavelmente desde pequeno ela tem estímulos que vão tornando ela culpada, ou seja, às vezes os pais ou alguém que a pessoa tem muita convivência, né? Sim. Você me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo. Se alguém tem muita convivência, a pessoa está o tempo todo gerando estímulos e falando, não, isso daí é culpa sua. E aí, no final das contas, uma outra coisa, ela vai abstrair como culpa dela também, uma coisa que não vem daquela pessoa. E o mesmo, aí eu acho que o Bruno também pode trazer pra gente, acontece no sentido da gente culturalmente não ser preocupado com o meio ambiente. Porque Exatamente. culturalmente a gente tem estímulos, né? Dos nossos pais, A avós. gente aprende a ser ser humano, né? O COTS que a gente fala. É legal pra gente falar, mas é ruim de gente pensar. Que sempre vai ter alguém que vai ganhar em cima disso. Em cima desse lado negativo da gente estar crescendo de uma forma desenfreada. E também o outro lado, que é alguém está ganhando por nós estarmos com medo. Por que nós estamos com medo? O que é esse medo? Nós temos essa base de medo. Qual é o medo? Eu não sei.
Eu sei que eu tenho medo que acabe o mundo, eu sei que eu tenho medo que acabe as árvores, vai acabar se continuar nesse ritmo, claro. Mas Dia pra noite. não é amanhã, entendeu? Se a gente não cuidar, claro. Pô, a gente percebe, quando a gente era criança, sei lá, 20 anos atrás, e hoje, como que tá o ambiente, o clima, é uma mudança gradativa. E é engraçado como o ser humano, ele hoje, ele prefere andar com a muleta de um remédio do que buscar de fato a cerne do Sim. problema. Porque a maioria dos problemas atuais são emocionais. Por exemplo, alguns amigos médicos, por exemplo, do PA, a maior parte das pessoas tá maluquinha, cara. Tá maluquinha, sentindo dor onde não tem. É uma infelicidade que vira uma dor, que vira um trauma, que vira um... É o psicológico das pessoas a maior doença, né? Exatamente. Porque tudo o que acontece começa na mente. Eu penso uma coisa, aquela coisa, ela vira uma crença, a crença vira uma ação, a ação se torna uma fisiologia. A Sim. fisiologia se Tá torna no hábito. um hábito, exatamente. Se torna um pensamento novamente e vira um ciclo que não tem fim. Entendeu? E é aí que a gente precisa entrar para quebrar esse ciclo. Entendeu? Se for perguntar pra alguém, qualquer pessoa que tá com síndrome do pânico, o que tá com medo? Qual é o seu medo? Qual é a sua angústia? Não sabe. Entendeu? A pessoa que toma um remédio, qual é a sua angústia? Qual é o seu medo? A pessoa não vai saber. Entendeu? Porque daí entra a questão Já é inconsciente, né? exatamente. Que vai lá no nosso inconsciente a questão da cultura, a questão das redes do Instagram, Facebook. Esse modus operandi que nós vivemos hoje, ele foi feito para nós ficarmos doentes. Ele foi criado, gerado, pensado para que Premeditado, nós... você diz. Premeditado. Para que a gente viva doente. Nos últimos tempos, cada vez mais a gente tem visto a sociedade para uma tendência mais individualista, né? Sim. A gente está o tempo todo pensando só na gente, e se a gente tem um pensamento individualista, o que que acontece? A consequência é o que a gente está vendo. Um monte de problemas ambientais, porque o problema ambiental já parte da ótica que eu preciso pensar coletivamente. Tenho acompanhado um canal, o professor Rodolfo Salmi, que é um professor lá da Universidade Federal do Pará. E ele, como ele, campus, né, que ele dá aula, né, em Altamira, que é uma região bem ali de, onde agora nesse momento está tendo muita queimada ainda. Se tu olhar agora no BD Queimada Brasil, né, que a gente consegue monitorar, né, enfim, não precisa só ir lá sobrevoar de jatinho para ver a queimada, você consegue monitorar do teu celular. Tá com muita queimada naquela região. E, ele faz uns vídeos divulgando, assim, o que tá acontecendo, porque agora abafou, né? A gente viu que, tudo bem, teve muita queimada uns 2 meses atrás, a gente tava live nessa época. Beleza, amenizou, chegou a ter 30 mil focos de incêndio ativo no momento. Agora, por exemplo, a gente tá com uns 100 e pouco lá pro Pará, tem alguns menos, mas muito grandes. Enfim, daí isso afeta como você vê, né? Na verdade, pergunta para você agora sobre sua óptica de terapeuta. Como isso afeta a vida de alguém que tá morando numa cidade dessa que, pô, não consegue ver o céu até agora, tipo, no máximo, igual a gente tava aqui assim. Só que o resto do Brasil Dá um agora... desespero, né? Cara, dá uma angústia. É que negócio, a angústia, ela é a certeza de uma coisa que vai acontecer. Eu sinto a angústia porque eu vejo o céu cinza. Cara, eu nunca vi o céu cinza. Cara, eu nunca fiquei tão mal pra respirar. Igual você disse, quando eu vi aquele negócio lá, assim, eu olhava pra fora, eu pensava, cara, será que o óculos tá sujo? O que tá acontecendo? Eu já tive esse pavor. Agora, a pessoa que tá ali vivendo, vivenciando, que tá próximo ali, existe também a questão do senso de medo, o senso da angústia. Quem está vivenciando aquilo é o pavor. Pra gente for pegar também o fogo em si, é uma coisa que bota medo. Ao mesmo tempo que ele brilha, ele bota um medo. Quando a gente vê de longe, tá tudo bem, cara, não tá aqui comigo, ó. Tô sossegado. De perto, Mas a água vai subindo, cara, você vai perdendo fôlego. No caso, a fumaça vai chegando, aí você vai perdendo o poder de respiração. O estresse subiu, a ansiedade subiu. Porque se você não consegue respirar, você não consegue oxigenar o cérebro, então você não consegue pensar direito. Quantas e quantas pessoas estavam com baldes em casa, cheios de água, para poder deixar mais úmido o quarto.
toalhas espalhadas, cheias de água pela casa, para deixar mais úmido o ar, para conseguir respirar. Pessoas que estão, que vivenciam isso mais diretamente, com o tempo elas vão meio que se acostumando com aquilo. Vira o padrão. É o padrão, exatamente. Você pensa aquilo aqui se torna uma crença. Se torna uma crença, uma coisa comum. No começo, o pavor é gigantesco. Mas, viu, uma hora vai pagar. Uma hora vai pagar. Uma hora vai pagar. Entendeu? E aí tá o negócio. A pessoa também ela pode ter um pavor tão grande que gera uma depressão também. Aí, o que é importante a gente trabalhar e sempre entender? Que tem coisas que estão ao nosso alcance e tem coisas que não estão ao nosso alcance. Entendeu? E a gente entender o que está ao nosso alcance e o que não está, muda o quadro. Você comentou agora mesmo, já por exemplo, disso, colocando do ponto de vista da pessoa que está lá vivendo ainda essa situação, tipo um umidificador de ar mais Caseirão, né? Isso aí você já vê até diferenças sociais, porque a pessoa que vai ter mais dinheiro vai comprar um umidificador de ar. Aí que mais, né, classes mais baixas da sociedade só muito mais entendi. Mas você falou da questão da pessoa se acostumar Sim. com aquele cenário. E isso eu achei muito interessante. Por quê? Porque a gente está falando muito da conotação negativa da ansiedade, e aí a gente falando de ansiedade, você mesmo fez a associação com medo, né? Uhum. A gente escuta muito essa coisa, né? O medo, em um certo nível, é bom, né? Sim. Porque você escuta, por exemplo, um tigre no meio da floresta, você não vai em direção a ele, né? Então, quando você se acostuma e perde o medo, o que acontece? Você mantém aquele cenário. Então o negócio tá ali cinza. Toda aquela vegetação. Não, agora vai ser assim mesmo, é normal, isso não mudou, não alterou meu vida, entendeu? E aí, o que acontece? Repetição e conformidade, né? Conformidade, tá tudo certo. Então, num certo nível, o medo ele acaba sendo positivo porque ele promove a ação, né? Fala assim, não, gente, eu não pode aceitar isso, a gente tem que fazer alguma coisa para sair desse lugar. Porque se a gente simplesmente ficar se adaptando, aonde que a gente vai parar, né? Exatamente. Se a gente for seguir esse pensamento, a gente não tem por que falar sobre isso aqui. Entendeu? Porque assim, beleza, o mundo tá nesse caminho, quem sou eu pra lutar contra o sistema? Então, deixa acontecer, deixa acontecer. Simples.